Oi, Neile, tudo bem? Você tem que pedir para entrar participando comigo aqui. Pessoal, boa noite a todos que estão entrando aí. O Neile, você tem que mandar um pedido de convite para você entrar. Olá, Rodrigo, por aí, tudo bem? Estou aceitando aqui, Neile, vamos lá. Tudo bem? Ei, Marco, tudo bem, Ei, pessoal? Neile, olá. Eu estava aqui tentando fazer o pedido para participar. Não, já está ok, eu mandei o Aí, convite para você, já está ok. boa noite. Pessoal que está entrando, boa noite. Boa noite, obrigada aí pela presença. Estou vendo amigos, colegas de empresa, da empresa anterior, É isso aí. familiares. Momento de trocar uma energia aqui também, né, Marco? Com certeza, vamos bater um papo legal aí sobre energia. Isso mesmo. Só Vou vai te dar mais um entrando, tempinho. com certeza. O Nega estava falando com o Thiago agora. É mesmo? Manda um abração para ele. Não vai conseguir entrar para nos prestigiar? Eu não sei se ele vai conseguir entrar. Falei com ele agora. Nossa, manda um abraço para ele, ver se eu entro. Estava aqui no escritório junto com ele. Olha que bacana. Tá em BH? Hoje você? BH hoje. Por isso que eu vim aqui para o escritório junto com ele. Hoje Você tá BH. em BH, né, Marco? Tô. Hoje em Hoje BH, BH. porque vou te falar, a ponte aérea é forte. 3 minutinhos para a gente já começar. Te apresenta aí. Raquel, bem-vinda. Bem-vindos. Dois Natália, minutinhos, que nós já bom que você veio, iniciamos Natália aqui. também. Algumas pessoas conhecidas aqui já. Oi, Raquel, boa noite. Para nossa conexão ser boa aqui. Você ajustou aí? Ajustei. Hoje a gente vai falar desse tema aí Você tão... está me ouvindo bem, Neile? Está ouvindo Tô bem? ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tranquilo, tá ótimo. Perfeito. Natália, boa Boa noite. noite. Boa noite. Seus alunos por aqui, né, Marco? Natália, Também Master sou de aluna do Marco, BR. né? Já Estamos aqui foi, como... né, Neile? Já Pois é, foi. mas a gente está sempre aprendendo um com o outro. Isso aí é fato, né, Marco? Já foi, agora já está me ensinando muita coisa. A gente troca. Vamos Fazendo trocando. modesto. Ana, boa noite. Olá, Perini, que bom você aqui. Boa noite. Ó, um minutinho para a gente startar aqui o nosso querido assunto, que acontece muito, mas é pouco falado, né, Marco? Nós discutimos muito aí qual tema trazer e esse tema ele é um Verdade. pouco velado.
E como Uhum. eu e o Marco aqui estamos no ambiente corporativo e também estudamos a questão energética, nos interessamos no assunto, acredito que a gente possa trazer um pouquinho mais, maior entendimento aqui para a nossa live, né? E espero que os nossos queridos aí telespectadores nos façam perguntas também. O momento é para isso, né, Marco? Ah, com certeza. Fiquem à vontade para questionar, fazer perguntas, até porque é um tema que a gente poderia falar por dias. Então, nessa Exatamente. breve Hoje nós vamos ter exposição, que ficar de olho no horário aqui, porque tem muito assunto. E, nessa Marco, breve exposição, que ó, eu confesso para vocês que eu nem planejei com a Neile, quem me conhece sabe disso, que o bom é fluir. Então, nessa mas breve o exposição. Marco, gente, professor de FGV, Papa do PNL, entre outras formações que eu gostaria que você se apresentasse, tá, Marco? Porque a gente se conhece, sabe? Mas esse currículo aí é difícil guardar, memorizar, né? Eu queria já agradecer pelo convite. Alô, saudade. Vou me conter aqui com as emoções com esse pessoal bacana aqui do Ciclo de Amizade também. Marco, mas vamos lá. Fale um pouquinho aí da sua formação, eu falo um Gente, vamos pouquinho da lá. Vou me minha. apresentar para quem não me conhece. Aí depois você se apresenta também para alguns dos meus alunos que estão Combinado. aqui, A gente se complementa. Neile. Pessoal, bem-vindos. Eu sou o Marco Túlio. Talvez a principal informação é que sou amigo da Neile. Essa é a principal informação. Fora ser amigo da Neile, eu tenho uma formação mais diversificada. Fiz engenharia, fiz física e fui trabalhar com pessoas. Apesar de uma formação técnica, lidar com gente é o que mais me deu paixão na vida. Aí fui fazer pós em psicologia, mestrado em administração, doutorado em neurociências, sou hipnoterapeuta, trainer em PNL, trabalho também com análise de expressões sociais. Então, dentro desse campo do comportamento humano, é uma paixão para mim. E por mais que a gente viva no mundo tecnológico, saber lidar com gente é e sempre será, pessoal, um grande diferencial. Por isso que o tema de hoje é tão importante, porque ele envolve como é que a gente pode melhorar a energia nas empresas. Mas vamos lá, Neile, apresente-se aí para o pessoal te conhecer, quem não te conhece. O currículo da Neile também é difícil falar, gente, porque de tantas formações que ela Ah, tá tem, bom. eu não consigo falar Obrigada, de Marco. tudo. Eu Vai chego lá. lá no seu ainda. Mas Ah, obrigada, primeira amiga do Marco, né? Se tive esse privilégio aí da gente se encontrar nessa vida. E sou psicóloga, mestranda em administração e liderança, sou hipnóloga, formação de PNL internacional com nosso querido Marco, radiestesista, reikiana, né? Faço trabalho também com a leitura de aura aí, que é um tema bem interessante também, consultora de imagem, né? E tenho aí 15 anos de formação e experiência na área de recursos humanos, em todos os subsistemas, atuando aí em diversos segmentos empresariais, né? É algo que eu gosto muito também. Pessoas, nós temos essa afinidade aí, né, Marco? E temos aí sim, planos e projetos para o futuro. Depois a gente divulga. Vamos deixar isso para depois, né? com E certeza. quando eu e o Marco pensamos, né, numa temática aqui para tratar com vocês dentro das nossas formações, né? Nós pensamos muito nessa questão. Quem nunca, né, no ambiente empresarial, sentiu um dia mais leve ou um dia mais pesado, ou teve contato com alguém e aquele dia mudou, o sentimento mudou, a energia mudou. As pessoas às vezes não entendem o que está acontecendo, mas elas sentem, mesmo quem não é muito ligado ao tema, né, Marco? E fique à Sim. vontade para falar um pouco, iniciar nosso assunto. Ô, Ney, para a gente começar, é bom que durante esse papo você vai dando dicas, eu vou dando dicas também para o pessoal, porque é um tema, como eu disse, gente, é um tema que faz parte da nossa vida. Porque tudo é energia, né? Eu sou físico, gosto muito de estudar dentro da linha da física quântica também. E quando o Einstein falava que tudo é energia, a gente comprova isso no dia a dia. E nós temos diferentes níveis de energia: energia física, energia mental, uma energia emocional, uma energia espiritual. E a primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: para que você, falando de você, para que você mantenha a sua energia em alta, cuidado, a PNL fala muito sobre nominalizações. O que é uma nominalização? Cuidado para não falar, por exemplo, minha gastrite, minha ansiedade, minha depressão, isso não é seu. Você está
vamos supor que alguém esteja passando por um processo, um estado de ansiedade. A ansiedade não é dela. Então, uma das coisas que mina muito nossa energia, obviamente afeta o campo da empresa. Vocês imaginam um líder que fala para as pessoas, por exemplo, a minha ansiedade, eu quero que vocês tenham a minha ansiedade. Além de ele estar nominalizando, ele faz com que essa ansiedade Se passe para apropria todos. dela, né? Ele se apropria dela e faz com que essa ansiedade passe para todos da equipe. Então, primeira dica, que cuidado com as nominalizações. Cuidado para nominalizar algo que não é seu. Você pode até passar por um processo desse, mas aquilo não é seu. O que você concorda nele com isso? Que é perigoso isso nas empresas? Totalmente. A palavra, ela tem poder, né? A palavra é ação, ela tem poder, ela materializa ali o que a gente quer, o que desejamos. E tem, né? Aí entra em outra vertente, às vezes até a doença, o adoecimento, ele traz uma informação. E ele traz para nos ensinar algo, ele passa por nós, pelo nosso corpo, para nos atentar a algo. E cada local do nosso corpo que ele passa, ele tem um significado, né? Aqui a pauta não é totalmente essa, mas só para a gente ter uma noção, vocês entenderem um pouco do que a gente está falando, que a gente fala da linguagem corporal. Uma pessoa, por exemplo, que sente muita raiva, ela pode ter um problema no fígado. Uma pessoa que sente muita questão de mágoa, uma questão no coração. O infarto está ligado ao sentimento de perder as coisas. E quando eu falo, quando essa doença vem para nos ensinar algo, e eu digo minha ou meu, eu estou me apropriando. É como se eu não deixasse ela passar. Eu estou me apropriando desse sentimento. E esse, Marco, é muito legal você trazer isso, porque nós podemos aqui conectar com vários outros assuntos, né? E aqui, obrigada a você, Perini, já deixando aqui, agradecendo a nós, mas nós podemos pensar também na questão do que leva, né? Por que acontece? Nós voltamos nas dicas, porque as dicas elas vão acontecer aqui durante a nossa conversa o tempo todo, mas por que acontece isso numa troca, por exemplo, né, Marco? Há uma troca aí entre duas pessoas, numa conversa, em um diálogo, e essas pessoas, nós temos energia, né? Cada pessoa chega com um nível de energia. Eu posso estar conectada, eu chego mais cheia de energia, porque eu tenho pensamentos mais elevados, por exemplo, e chega uma pessoa que está vivenciando situações negativas, tristes na família, com os entes queridos. Então, quando eu converso com a pessoa, eu estou trocando ali energia com essa pessoa. Então, a tendência é doar e a pessoa captar, né? Me fale um pouco você aí, sobre a física quântica. Como é que você enxerga isso, Marco? Já que tudo é energia, a gente emite energia e capta energia a todo momento. E isso interfere muito no campo da pessoa, no campo energético da pessoa, no campo energético das equipes e no campo energético das empresas. Então, algumas coisas que são importantes. A energia deve fluir. A todo momento a energia deve fluir. Quando você tem uma pendência não resolvida na sua vida, uma pendência que não está sendo resolvida dentro daquela empresa em questão, essa energia não flui. Então, isso é importante. Para mim, outra dica, resolver pendências para a energia fluir. Quantas pessoas talvez vocês conheçam que não resolvem pendências, isso afeta a energia dela e de outras pessoas ao seu redor. Eu me lembro de uma frase que cabe a Platão, quando ele dizia que a tragédia principal da vida é quando as pessoas têm medo da luz. Elas têm medo de resolver as coisas, de ir em frente. Isso é uma tragédia real da vida. E dentro da física quântica a gente coloca a ideia de que não é a matéria que é a base da existência, é a consciência. Uma coisa existe quando você toma consciência, não porque ela existe em termos materiais. Então a primeira coisa para a gente mudar, alterar de forma positiva o nosso campo energético das equipes e das empresas é tomar consciência do que acontece. Por exemplo, uma outra dica interessante aqui. Muitos de vocês conhecem pessoas extremamente pessimistas. Existem pessoas mais otimistas. A diferença, gente, é que o problema para um pessimista, ele nunca vai se resolver. Uma pessoa pessimista acredita que o problema é para sempre. Uma pessoa otimista, ela não enxerga problemas? Claro que ela enxerga. A diferença é que uma pessoa otimista sabe que o problema é passageiro. Para vocês terem ideia, e a gente, olha como é que isso aqui... A gente fala de várias áreas de conhecimento, como as neurociências. Existem pesquisas de neurociências que mostram que uma pessoa pessimista
vive em torno de 10 a 11 anos menos que uma pessoa pessimista, vive de 10 a 11 anos menos que uma otimista, porque a quantidade de cortisol que ela emana para o corpo toda hora é incrível, e ela afeta a energia das pessoas ao seu redor. Quantos aqui já sentiram aquela presença de alguém com baixa energia, bem colocado aqui? Você sai com dor de cabeça, você sai com dor nas costas. Ou seja, nós estamos falando aqui que sim, a energia impacta na matéria, como Einstein dizia, que energia e matéria estão conectadas, isso há mais de 100 anos é falado. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso, já que é algo científico. Energia e matéria estão conectados. Simplesmente a matéria é energia condensada, então nós temos que ter muita atenção a isso, né, Neil? Isso é fundamental em qualquer lugar que você esteja, concorda? Totalmente, e o Aperini até trouxe aqui uma pergunta, né? Visito muitos clientes, às vezes fico fora muitos dias e na presença de pessoas com baixa energia. Me sinto sugado, como prevenir, como proteger? Marco? Tem uma dica interessante que eu trago até da PNL. Quando você quando você tem pensamentos muito negativos, você olha para a pessoa, aquilo já te dá uma baixa energia. Você tem uma raiva interna, você sente, quando você olha para a pessoa, já te dá aquele mal-estar. Tem uma técnica da PNL chamada submodalidades que nos ajuda muito a mudar e nos blindar um pouco disso. Para o seu inconsciente, tudo é real. Seja imaginário ou o que está acontecendo, para o seu inconsciente, tudo é real. Quando eu falo inconsciente aqui, gente, não existe, obviamente, tecnicamente, uma separação no cérebro de consciente e inconsciente. O cérebro é um órgão só, está tudo interligado. Apenas para efeitos didáticos, nós falamos do consciente e inconsciente. Sabe uma dica legal? Eu uso muito isso. Quando você encara uma pessoa que você não bate muito com ela, você sente que a energia dela não está legal. Imagina uma imagem engraçada dessa pessoa, ela vestida com uma roupa engraçada, ela bem pequenininha, ela falando com uma voz engraçada, você vai começar a rir daquela imagem mental. E aí você não se deixa afetar pela energia dela. Gente, eu uso isso há mais de 20 anos e funciona muito bem. Então, a prática empírica desse processo é muito legal. Porque você pode pintar o quadro mental que você quiser na sua mente. Isso é uma capacidade que nós temos de não nos deixarmos afetar por energias de pessoas ou até de lugares que às vezes não estão legais. Você concorda nele? Isso é legal a gente fazer isso. Pinta o quadro mental que você quiser. Você é o artista da sua mente. Isso que é bacana. Né? Totalmente, Marco. E na linha da materialização, né, também aí você trouxe bem a física quântica. A Alex está aqui com a gente, minha colega aí, que ficou de entrada, adorou a dica, perfeito. Isso, nós vamos falar sobre mais dicas aqui, tá? Tem uma muito conhecida aí, ela já fala mais do campo energético, algumas pessoas ficam na dúvida, mas eu também já testei e funciona, que o pessoal fala de tampar o umbigo com algo esparadrapo. Por quê, gente? Qual que é a lógica aqui dentro de uma teoria? Nós temos chakras, pontos de energia no corpo, né? Quem gosta aí de frequentar um reiki, ou qualquer terapia que envolva energia hoje, e o reiki hoje já é comprovado cientificamente, você encontra até pelo SUS, aí, terapias, por exemplo, nós temos na região do umbigo o chakra que é o plexo solar. Né? O plexo solar está ligado à troca. Né? A troca. Por onde nós nascemos o quê? Nós tínhamos um cordão umbilical com a nossa mãe, né? E ali era fornecido o alimento. Ali tinham as trocas que nos mantínhamos vivos, né? Então, quando você tampa ali o seu umbigo, você evita de ter trocas indesejadas, né, com as pessoas. Essa é uma das técnicas, além da que o Marco falou aí de mentalizar, de projetar. Como a palavra tem poder e a imaginação também, você pode... ou outras pessoas gostam também de... vou sair de casa, eu me imagino coberto com uma luz dourada que me protege. Então, aí de novo usando a imaginação, né? E a Natália trouxe aqui uma pergunta interessante. Quando temos pessoas que abrem a boca mais do que ela emana... Olha que legal. O que você acha disso, Neile? Qual que é a sua opinião? Olha, abrir a boca é um estudo misterioso, tem várias vertentes e, na verdade, isso não chegou ainda a uma conclusão final. Mas a mais próxima delas, o que as pessoas falam? Quando eu abro a boca, eu estou eliminando, o Marco talvez traga isso com mais
de maneira mais científica para vocês, mas quando eu abro a boca, eu estou eliminando energia. Então, eu estou com alguém, sabe a troca que eu falei do início de você? Estar trocando energia com alguém. Então, a pessoa abre a boca como se ela estivesse emanando, se ela estivesse cheia de algo e estivesse expelindo aquilo. Então, isso mostra ali uma troca. É como se estivesse se equilibrando com aquela pessoa. Vocês já experimentaram ter, não sei quem, independente de religião, fazer um mantra, uma meditação, uma oração e começar a abrir a boca? É como se eu estivesse me livrando de algo que me incomoda. Você tem algo sobre isso nas teorias que você dá aula, Marcos? Não, dentro da física quântica a gente não tem nada específico sobre isso. Eu concordo com o que você disse, porque essa é uma questão de você estar emanando energia, sem dúvida nenhuma. E a gente percebe muito isso, muito bem colocado nele. Quando você faz uma meditação, uma oração, às vezes você está abrindo a boca ali, aí é uma crença que eu tenho, não tem estudos que eu conheça sobre isso, que você está tirando de você algumas energias que naquele momento ali podem não estar sendo tão agradáveis para você. E isso vale numa oração, vale numa meditação, e eu concordo muito com a Natália que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Naquele momento em que a gente está com alguém, começa a abrir a boca toda hora, você está tirando uma energia de alguma coisa que você captou ali, e não podemos dizer que a pessoa é negativa, não é isso? Talvez é um campo de energia que está presente naquele momento, né, Ney? Agora, você está explicando. Agora, uma coisa que vocês têm que ficar muito atentos é que o nosso campo de energia, e o campo de energia individual de cada um de nós é chamado tensor energético. E a soma dos tensores energéticos forma o clima organizacional de uma equipe da empresa. Todo o clima organizacional é formado pela soma de tensores energéticos das pessoas, das equipes, dos setores, da empresa, da sociedade em geral. Então, nós temos, por exemplo, uma questão que vale a pena nós prestarmos atenção para que a gente possa contribuir para o campo de energia da nossa empresa, do nosso setor de trabalho, da nossa família, dos grupos que a gente frequenta. Cuidado com lixos e bolhas mentais. O que é um lixo mental? Algo que está lá no seu passado, que você a todo momento traz para o seu presente e está poluindo sua mente. Então, lembra de novo, resolve as pendências, cuidado com lixos mentais. E cuidado também com bolhas mentais. Vocês começam a estourar suas bolhas mentais. Bolhas são questões que ainda nem aconteceram. Talvez nunca vão acontecer. De cada 10 coisas que você imagina que vão ser problemas na sua vida, 8, 9 nunca acontecem. Bolhas mentais são preocupações, às vezes, infundadas. Estoure essas bolhas mentais porque elas atrapalham muito o seu campo de energia. Sabe aquela pessoa que fica a todo momento, gente, e se acontecer isso? E se der errado tal coisa? E se não der certo isso? E se eu tiver problema quando eu atravessar a rua? E se meu chefe me mandar embora? Vamos trazer de novo as questões da física quântica. A vida é probabilística, você não tem como controlar nada. E não é legal ficar perto de uma pessoa que está a todo momento reclamando, a todo momento pensando em tudo que vai acontecer de errado. Eu não estou falando que é ruim você planejar, você ponderar as coisas. Isso é muito legal. Cuidar para não querer achar que tudo vai dar errado na sua vida. Como é que você vai... Qual vai ser o campo de energia dessa pessoa? Não é, Neile? Concorda? Isso você, é muito bem colocado, Marco. Nós temos aqui hoje o mal do século é a ansiedade. A ansiedade exagerada, ela pode se tornar uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela vem dessa ansiedade exagerada. E um dos sintomas da síndrome do pânico é justamente esse pensamento, esse medo do que vai acontecer, medo do ruim, medo do negativo. E eu acabo emanando isso, né? É como se eu criasse essa realidade também. Uma boa técnica de lidar com essa questão é tentar trocar um pensamento, porque às vezes ele é inevitável, ele vem, né? Até para quem não é, às vezes, pessimista, vem um pensamento negativo. Uma boa técnica é tentar trocar esse pensamento negativo por outro positivo. Eleja uma situação da sua vida que foi prazerosa, positiva. Sim. Veio o pensamento, joga ela. Mesmo que pareça difícil, tá, pessoal? Mesmo se em algum momento parecer difícil, troque esse pensamento. Que essa é uma das técnicas que funciona bem. Isso vai se tornando um hábito. Você mesmo corta esse tipo de situação ali com o seu hábito de trazer isso à tona, né? O que você falou, Neile, está muito ligado. Eu vou quebrar um paradigma aqui, que muita gente fala de inteligência emocional. Cientificamente, a gente não pode falar de inteligência emocional. Nós deveríamos falar de inteligência sentimental, porque as emoções nós não conseguimos controlar.
O sentimento é uma elaboração cognitiva da emoção. Então, tecnicamente, a gente pode falar em inteligência sentimental, mas vamos deixar o nome inteligência emocional, que é o nome mais usado popularmente. Agora, tecnicamente, não existe. Deveria existir inteligência sentimental. Gente, uma empresa, teoricamente, ela tem a ser neutra energeticamente. Agora, as pessoas que ali habitam trazem dores, sentimentos, pensamentos, emoções que podem aumentar o campo de energia, o tensor da empresa, ou pode diminuir o campo de energia. E uma pessoa negativa, ela não usa crachá. Sou negativo. Normalmente não tem um crachá. São comportamentos dela que você vai observar. Então, uma outra dica é cuidar para que você não tenha alguns comportamentos, como eu vou dizer agora, e trabalhar as pessoas para que elas mudem comportamentos como algumas pessoas têm comportamento terrorista dentro da empresa. Tudo para ela é ruim. Tudo está errado, nada vai dar certo. Ela gosta de fazer terrorismo dentro da empresa. Outras pessoas têm um comportamento que eu chamo de refém. Ela está ali, parece que obrigada, com a cara fechada, com a cara feia, parece que ela não quis ir para a empresa naquele dia. Chato, uma pessoa assim. Outras pessoas têm um perfil que eu chamo de turista. Ela tá ali para passear só, ela não está ali para agregar nada, ela tá ali, ela não quer colaborar com os outros, parece a gente chama de perfil turista. E tem um outro que é muito negativo também, que é uma pessoa que eu chamo de sabe tudo. O campo de energia dessa pessoa não é legal, porque ela acredita que ela é a maior conhecedora de qualquer assunto que se fala dentro da empresa. Então, normalmente, uma pessoa arrogante. Então, esses 4 perfis, o terrorista, o refém, o turista e o sabe tudo, são muito negativos para o clima de uma empresa. É importante que você use sempre o perfil aprendiz e faça com que as pessoas ao seu redor tenham esse perfil. De alguém que sabe muito e está disposto a aprender mais. O clima fica muito legal desse jeito. Ninguém é dono da verdade. Concorda nele? Que isso é fundamental para a energia fluir melhor nos lugares, na família ou na empresa. Totalmente. Né? Totalmente. E o sabe tudo, ele tem uma característica velada ali de boa pessoa, né, Marco? Porque o sabe tudo, ele chega com uma resposta pronta, mas na verdade ele não acolhe ninguém, ele não acolhe o que as pessoas trazem para agregar, ele não ouve, ele não escuta, então a troca não é positiva, né? E nós sabemos, Marco, aqui tem um nome, sabe aquela pessoa que você tem um contato com ela, e de novo, né, pessoal, às vezes a pessoa é legal, você sabe que a pessoa é boa, mas aquela pessoa te pesa naquele dia, né, naquele contato com ela. Às vezes pelas experiências. Então, aí já vai mais uma dica. Um nível de pensamentos que cada um tem, negativo, de energia que traz energia densa, as experiências que essa pessoa passa, né, se elas são mais tristes, se elas são pesadas, isso tudo carrega o campo energético dela. E quando ela chega para você e você está abastecido, você está feliz, alegre, com os pensamentos fluidos, positivos, essa pessoa pode exercer o que a gente chama de vampirismo. Para quem gosta, estuda energia e vê ali a aura, né, que essa espectro de energia que cada um carrega, né, é possível ver essa aura, vamos dizer, furadinha, né? A gente tem máquinas já que fotografam, quando você põe a mão, dá para ver o campo energético que nós emanamos. Então, essas pessoas exercem o vampirismo, aí você sai com uma sensação de cansaço, né, de perto daquela pessoa, o dia fica pesado, bate aquele desânimo. Claro, né, pessoal, tem a questão depois do almoço, que dá aquele peso mesmo, o cafezinho resolve, mas nós temos que saber discernir. Acontece às vezes, Marco, você é professor, dá aula, às vezes a turma está ali colocando, esperando algo de você, você está numa posição de suposto saber, as pessoas querem aprender, ou tem uma admiração, você percebe isso? Sim, com certeza. E uma coisa que é bacana a gente fazer a todo momento, seja em aula, seja em palestras ou até dentro da empresa, como eu falei anteriormente, a energia tem que fluir. Então, o modelo que eu sigo muito, por exemplo, para as aulas, é para que a gente tenha, não tenha essa discrepância de energia professor-aluno, que todos participem ali de uma maneira integrada. A primeira visão que eu coloco, ali nós não temos, por exemplo, um professor, ou não é aquela coisa de um professor e um aluno. É um professor e um aluno que os dois estão aprendendo um com o outro. Então, uma coisa importante de se fazer é as pessoas estarem em movimento. Quem assiste minha aula sabe que eu coloco as pessoas toda hora em movimento. Vamos fazer, vamos debater, vamos discutir. Gente, imagina o campo de energia de uma aula em que você passa 3 horas só ouvindo o professor e ele falando sobre a vida dele ou sobre aquela teoria.
E ele não dá espaço para as pessoas falarem. Imagina o que é na empresa um líder que não dá espaço para as pessoas falarem. Essa interação entre as pessoas é muito importante. Então, Com energia certeza. tem a ver com interação, gente. É promover a interação. Não é, Neile? Essa troca positiva, totalmente. Marco, temos algumas perguntas aqui. Desculpa, pode finalizar sua fala que eu quero ler. Uma das maneiras mais legais da gente melhorar o campo de energia ao nosso redor é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e importantes. Então, que ser humano não tem o desejo de sentir-se valorizado? Desde que você faça isso de forma genuína, de forma sincera, que você acredite nisso. Né? Sim, perfeito. E a Alex traz aqui falando que nós devemos nos colocar sempre nessa posição de aprendiz, que está muito ligado ao que o Marco colocou. E uma pergunta aqui interessante, né? Como fazemos para não ser tão esponja, não absorver tanto a energia do outro? Nós falamos alguns pontos aqui, Marco. Você poderia usar aí a PNL, a sua experiência também com energia, que você tem bastante, né, para nos trazer. As modalidades, além do que a Neile falou, da proteção de alguns pontos do corpo, uma dica que eu dou também é o seguinte: a PNL traz um pressuposto que é muito importante nesse momento. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Tudo que a pessoa faz tem uma intenção positiva para ela. Então, por mais negativo que seja aquele comportamento da pessoa, se você entender a intenção positiva dela, você não se deixa afetar pela energia dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu estava presente numa reunião dentro de uma empresa que eu trabalhei, não vou falar o nome por questões éticas. Eu, como gerente de vendas, outra pessoa era gerente de produção, e o gerente de produção gritou comigo. Se eu tivesse gritado de volta com ele, poderia sair uma briga ali, e o nível de energia da empresa ia desmoronar. Vocês imaginam o que poderia acontecer. Eu ouvi aquilo, claro que eu me defendi de forma assertiva, que eu me coloquei de forma firme, atacando o problema e não a pessoa, e pensei o seguinte: se ele gritou comigo, pode ser uma falta de autoconfiança dele. Pode ser uma falta de autoestima. Provavelmente quem grita é porque falta de autoconfiança, gente. Uma pessoa que tem conteúdo não precisa gritar para aparecer. Então, se a gente entende a intenção positiva da pessoa, o que ela ganha com isso? Às vezes ela está querendo demonstrar algo. Olha para mim, eu sou importante também. E se você entende isso e perdoa mais rápido essa pessoa, você não se deixa afetar pelo campo de energia dela. Então, uma dica que eu dou é: entendam que tudo que qualquer ser humano faz tem uma intenção positiva. Se você entender isso, você vai se blindar de muitas coisas que talvez te deixem ainda com raiva. Porque uma pessoa fala uma coisa que você não gostou, você pode até sentir raiva dela se você não se blindar. Então, como é que você se blinda? Pensa o seguinte: o que ela está ganhando com isso? Qual que é a intenção positiva dela? Talvez ela queira aparecer mais, talvez ela queira mostrar que ela está ali, que ela também é importante. Sabe? Deixa para lá, eu entendo. Não vou gritar de volta. E aí você se blinda. Concorda nele, que é uma dica para Marco, todos. a gente vai conectando as teorias, né? Tudo que a gente aí lembra, estuda de alguma forma. Quando você fala da questão do autoritarismo, todo autoritarismo, pessoal, por mais que quando a gente percebe alguém gritando, sendo arrogante ou com uma postura autoritária, detrás daquele comportamento tem uma pessoa insegura. Por quê? O autoritário, ele precisa se... Tô rindo da Lu aqui, evita fadiga, sim, Lu. Evita fadiga você não entrar nessa vibe. Mas, além disso, atrás de toda pessoa autoritária tem uma pessoa insegura. Por quê? O autoritário, ele parte do princípio inconsciente que se ele se posiciona de maneira dura, ele evita que o outro entre no combate com ele, né? Não tem diálogo, não tem conversa ali, tem uma imposição. Porque uma pessoa que é insegura, ela não tem conteúdo ou segurança para discutir, para negociar uma situação. Ela precisa se posicionar dessa forma que já deixa o outro, às vezes, né? Ou vira uma explosão, né? Como você disse, né, Marcos? Se você naquele momento se posicionasse ali como uma pessoa autoritária de maneira explosiva, você causaria uma explosão. E se você questiona de maneira, né, negociadora ali, aquela pessoa às vezes não tem esse embasamento e ela prefere reagir dessa forma. E como o Marco posicionou bem, atrás de uma postura autoritária ali, tem alguém que tem... O que ele quer passar com aquela imagem? O que aquela pessoa está transmitindo para você? Toda vez que alguém chega de maneira mais agressiva ou negativa,
Eu tento fazer essa leitura, mas então a pessoa para chegar de maneira negativa, o quanto de negatividade que ela precisa carregar com ela para ela estar desse jeito, o tão Sim. mal que ela está. E eu não posso, né, descer aí nesse nível, né, senão eu vou acabar fazendo essa troca energética com aquela pessoa. Então, se eu descer e nesse nível de energia, eu vou estar me conectando com isso. O que você acha disso, Marco? Concorda? Faz Concordo. sentido aí para você? Senão, se você fizer isso, você entra na sintonia, você entra em ressonância com a energia daquela pessoa, usando um termo físico aqui. Não é legal a gente entrar em ressonância com a energia de autoritarismo, com a energia de raiva, com uma energia de medo. É a hora da gente quebrar isso aí. Então, é por isso que nem sempre é importante criar rapport com a pessoa, às vezes é importante quebrar rapport. Nem sempre. Exatamente. Sim. Essa conexão, não. E aí você falou de rapó, a Paula, nossa querida, que trouxe uma expressão aqui muito correta. Assim. Ela fala, se você é um gestor autoritário, sua equipe será seu reflexo. Então, o gestor criando rapó com a equipe, né, Marco? Você quer aí, né, uma pessoa referência para treinar liderança. Como é que você vê essa questão do líder que é autoritário com a equipe? Como é que você Ele é um enxerga esse exemplo. cenário? Inconscientemente, a equipe tem nele uma referência. E essa referência que ele passa de autoridade, assim como, por exemplo, nós temos que tomar cuidado, um pai e uma mãe que aqui está, cuidado com a referência que passa para o filho, né, para a filha, porque ali é uma referência que você está tendo. Se você é autoritário, a equipe vai ser o seu reflexo, ela acaba sendo autoritária também, porque segue até de forma inconsciente o seu exemplo. E como a gente diz muito, né, uma frase popular, os exemplos arrastam, sem dúvida nenhuma. Então não são só palavras, por isso que é importante que as ações que você toma venham acompanhadas de palavras. Cuidado com o que você fala e mais ainda, cuidado com o que você faz, porque os seus exemplos podem criar um clima muito legal na sua equipe, como podem acabar com o clima da sua equipe. Então as ações são tão importantes quanto as palavras. A gente tem que estar sempre conectado nessa questão de corpo, de mente, de energia. O corpo e mente e energia, essa tríade, ela está a todo momento acontecendo. O que você pensa, o que você verbaliza, afeta a sua energia e das pessoas e automaticamente isso interfere até no estado, gente, físico das pessoas. Eu já trabalhei numa empresa, que eu também não vou dizer o nome, que eu saía de lá, gente, é como se tivesse passado um trator em cima de mim. Aí eu falo, pô, você se arrepende de ter trabalhado lá? Não, sabe por quê? Porque tudo que a gente passa na vida é um grande aprendizado. Eu agradeço a Deus por ter tido esse aprendizado. Então, por mais que as situações sejam problemáticas, e todos aqui, por mais que se blindem, que se protejam, vão enfrentar situações de problemas, de energia negativa, vamos usar o que a gente fala de reenquadramento. Aquilo que eu passei de ruim, o que eu aprendi com aquilo? Então, a todo momento a gente está aprendendo. A todo momento a gente está se desenvolvendo para nos tornarmos melhores pessoas com mais energia e isso afetar o campo de outras pessoas. Ninguém aqui vai querer que. Não tem como a gente dizer, né, Nele? Por mais dicas que a gente dê, que nunca mais você vai passar por um problema de Sim. estar perto de uma pessoa negativa, de uma empresa negativa. Você vai passar desde que você aprenda com aquilo, né, Nele? Concorda? Porque isso é importantíssimo Com para a gente. certeza. A vida é aprendizado, né? E tem, né, Marco, isso que você falou é interessante, porque por mais que a gente se prepare, vamos falar que eu e você, sempre estudando, né, atendendo pessoas, e uma vez ou outra, né, as pessoas podem pensar, não, eles não passam por isso, mas não, a gente se pega despreparado em Toda alguns momentos, ou é até uma certa ingenuidade, né, pensar que a gente não vai passar, porque nós somos feitos ali de momentos mesmo, né, de situações inesperadas, que às vezes não temos controle. A Lu também é uma amiga querida aqui que está sempre buscando aí formas, né, de terapias e autoconhecimento. E ela fala, precisamos nos fortalecer e blindar sempre é contínuo. Nós não controlamos essas situações e realmente isso nós temos que nos fortalecer. Agora, o tempo passa tão rápido, né, Marco? Nós estamos a 15 minutos de finalizar a nossa live, e isso é um bom sinal, né, que a gente está aqui entretido, interagindo. E fiquem à vontade para fazer perguntas. O Marco, eu acho que a gente poderia dar um presentinho aqui para o pessoal, se você concordar, que é trazer um pouco do seu conhecimento de como gerar mais empatia, suas técnicas aí de PNL, só uma pitadinha aqui, que é muito
bacana, né? É um assunto que quando o Marco começa, a gente fica assim, não quer que termine, né? Mas o Marco tem a empresa dele, vários cursos. Quem se interessar pelo assunto é muito legal. Eu mesma sou uma aluna, forever aluna, viu, Marco? Participo com você, mas estou sempre conectada. Conta pra gente um pouco aí da metodologia, de gerar empatia, isso aumenta o clima, pra gente aprender um pouco mais aí. É uma coisa que eu gosto de usar para minha vida. E se eu uso para minha vida, eu gosto de passar para as pessoas, porque se a gente fizer isso, nós vamos nos fortalecer e vamos fortalecer todo o campo ao nosso redor. Uma dica que eu dou além de você ser um bom ouvinte, escutar aquela pessoa com realmente atenção, entender aquele ser humano que está na sua frente, se você realmente tem o desejo genuíno de ajudar aquela pessoa, de fazê-la sentir-se importante, isso é fundamental. Por mais técnicas que você use para criar empatia, para ter rapport com as pessoas, nada vai funcionar se for artificial. Então a Neile sabe disso, e ela também tem esse aspecto, quanto somos apaixonados pelo ser humano. Então, se você é um apaixonado pelo ser humano, você pode até errar a técnica, não tem problema nenhum. Aí você está sendo natural em querer ajudar aquela pessoa, em querer desenvolvê-la, em querer fazer o melhor por ela, seja em casa, seja no trabalho. Se você fizer isso de forma sincera, de forma genuína, a técnica você aprende com o tempo. O que você não pode fazer é, por exemplo, mais uma vez vou lidar com aquela pessoa chata. Meu Deus do céu. O cliente chato. Quando você fala uma frase dessa, você está entrando no campo de energia da pessoa. Isso vai te afetar. Você não vai ficar legal. Quando você, antes de uma reunião, por exemplo, você pensa, não, mas que saco, eu tenho que ir para aquela reunião. É fundamental você ter aí uma disposição, falar, cara, eu vou encarar, vai ser legal, eu vou aprender alguma coisa com aquilo. Então, uma dica importante para você se manter bem e para você criar um clima bom ao seu redor. Outra dica é cuidado que o seu consciente, ele é o questionador. E é fundamental para a gente questionar. Então é muito importante, a Neide falou, e ela é especialista, né, nessa área da meditação, da redução de frequência cerebral que a gente faz. Neide é muito mais especialista que eu nessa área. Quando a gente passa por uma questão, por exemplo, a pessoa não deu certo numa determinada relação amorosa, por exemplo, e o consciente dela está toda hora questionando, será que vai dar certo agora? Será que eu vou conseguir ser feliz dessa vez? E se der problema? Aí a pessoa se boicota, ela se sabota. Às vezes até inconscientemente ela se sabota. Então, você saber, né, Neile, isso é uma coisa importante. Eu fui aprendendo isso com o tempo, e a Neile trabalha muito nisso. Você saber ter seus períodos de pausa, de redução de frequência cerebral, de descanso, de acalmar a mente, é fundamental para equilibrar nossas energias, né, Neile? Totalmente, pessoal, porque nós entramos numa onda ali do executar, e esse executar, às vezes eu foco muito no externo, eu não olho para mim, eu não tiro aquele tempo para mim. E seja tempo que seja biológico ali, de tomar uma água, de levantar, de respirar, de olhar para o que eu estou fazendo, que é o famoso mindfulness, né? De eu estar presente ali, de eu estar presente naquele momento, né? Prestar atenção ali no sabor da comida, que às vezes eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa, comendo ao mesmo tempo, né? Isso faz toda a diferença. E isso revitaliza, energiza. Chega um momento das nossas vidas que a gente entra num automático que quando eu me pego, eu estou mal fisicamente, estou mal mentalmente, estou caminhando para uma depressão e não percebo. Eu acredito que seja um momento de tristeza e não. Às vezes eu me pego nesse automático, por quê? Às vezes pequenos movimentos, pequenas pausas de olhar para dentro, de respirar, né? De comer ali com calma algo que eu gosto, de estar com pessoas que eu gosto, é uma ligação para alguém que eu gosto, seja no trabalho, conversar, parar um pouco, trocar, perguntar genuinamente, como o Marco falou aqui, como que a pessoa está, ouvir uma história. Isso faz toda a diferença. E é algo que a gente não mensura, porque parece banal às vezes, né? Esse tipo de comportamento. Porque não adianta as melhores técnicas, gente, não vão adiantar de nada. E de que adianta o conhecimento mais profundo se você tem um coração superficial? De nada. Se você tiver um coração superficial, você pode estudar as melhores técnicas de rapport, de empatia, conhecer de todas as áreas, você vai ser mal sucedido. Então,
o gostar de ajudar as pessoas, de estar inteiro ali, de estar presente, de poder contribuir para as pessoas, é a principal dica para todos nós. Claro que nosso campo de energia é impactado pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos da equipe, pelas emoções envolvidas e também até pela nossa família. Para quem está em BH e também fora de BH, em breve, dicas aí sobre constelação, que eu e Neide estaremos juntos aí falando sobre constelação familiar e organizacional, porque também vamos dizer assim, toda essa estrutura familiar e das empresas, e constelação, nós falamos de uma estrutura familiar e de empresa, afetam muito o nosso campo de energia e das pessoas. Não é, Sim, Neide? Isso aí é uma... exatamente. Já tem gente comemorando, eu já sabia que iria. Lu, Evanda, Vamos, constelação ó, familiar. gente, breve novidades Nós por estamos aí, né? pensando aqui, hein? Não vamos dar muito spoiler, não, mas ó, tudo que é sistema é possível constelar. Então, empresa, né? Tudo que é acontecimento, Alex, tudo que é acontecimento em geral, tudo que é sistemático ali é possível constelar. E quem não assistiu Uma Nova Mulher, o filme, série, eu já Uhum. deixo a dica aqui, Outra assistam, dica, por quê? outra Outra dica. dica, porque, né, Camilinha, tô vendo a Camila aqui, obrigada por ter vindo. Assistam Uma Nova Mulher, porque quem não entende constelação vai entender, vai se interessar. Quem não tem questões para resolver, né? Então a constelação vem trazendo sobre isso estamos no nosso papel certo, porque se estamos no nosso papel certo, seja na família, na empresa, no nosso posicionamento correto, o sistema flui, o sistema ele acontece de maneira fluida, feliz, isso contribui. Então é muito importante que nós sejamos bem. Então, assistam para depois a gente conversar. Eu e Marco estamos pensando em turmas futuras, né, para fazer presencial. Já dei spoiler demais, né, Marco? Então, mas só para a gente ir pensando nisso, não temos data ainda. Muito bom, Ana. Quem sabe quem está aqui, nós vamos divulgar depois. Nós precisamos nos organizar para isso, mas quando eu e Marco reúne, sai aqui, brota um monte de ideias aqui, né, Marco? E É acaba verdade. que nós vamos montando. Ideias a Beleza, gente Camila. coloca em prática, presente. Então, uma outra dica também, cuidado com as suas verbalizações futuras. Nada de falar, eu serei feliz. Eu serei mais disposto daqui a 2 meses. O futuro nunca acontece no nosso cérebro. Então, no momento em que você verbaliza eu serei, essa energia não flui, gente. Então, quando você fala assim, eu serei bem-sucedido um dia na vida, vai continuar esperando a vida inteira, porque essa energia não flui. Coloque no tempo presente. Lembre-se disso, a nossa mente entende o tempo presente. Eu sou feliz e vou praticar tais e tais ações para manter essa felicidade. Perfeito. Então, no momento em que você considera que é feliz, está praticando tais e tais ações, essa energia flui. Isso vai te impactar e impactar outras pessoas ao seu redor. Então, cuidado também com essa verbalização futura. Isso não te leva a lugar nenhum. É outra dica também que eu... Perfeito. Se eu já me posiciono com o presente dessa forma, se eu já me sinto dessa forma, eu já reajo dessa forma. E as pessoas começam a me ver dessa forma. E é um ciclo, né? É uma bola ali que começa a girar, né, na engrenagem certa, quando eu penso E, dessa forma. E uma gente, última falar de parte. energia Fala. é falar de quantas áreas, né, nele? Constelação, PNL, Reiki, Reiki, total então, ambiente corporativo, energia.